Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, um bom dia para todos. Hoje na liturgia nós temos, depois da consagração do Templo de Salomão, o momento que Salomão, diante de Deus, entre a Assembleia e o altar, ele dirige ao Senhor a sua oração. Como Moisés que intercedia pelo povo, o rei de Israel agora o faz diante do Senhor. Então, o texto do livro dos reis começa assim: Salomão pôs-se de pé diante do altar e a assembleia estava presente. Ele estendeu as mãos. Sabe que um modo que sabemos que é comum dos hebreus rezarem até hoje é aquele de rezar com as mãos estendidas, como nós fazemos na missa, na oração do Senhor. É uma tradição que remonta do modo de rezar já do Antigo Testamento. E é muito interessante quando se vai a Israel ver que eles levantam as mãos e começam a mover o corpo para frente e para trás. Por exemplo, no Muro do Pranto, no Muro da Lamentação, se vê muito isso, que é o corpo que participa da oração. E então, ele vai dizer as características de Deus. Tu és fiel à tua misericordiosa aliança. Deus permanece fiel. Deus não volta atrás, mesmo diante da nossa infidelidade. Ele continua fiel ao seu povo. Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Ou seja, esse templo que ele está sendo dedicado é o templo que pode de fato acolher a Deus? Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Que Deus é maior do que o templo. E o povo de Israel vai perceber isso justamente no exílio, quando eles estão na Babilônia. Não tem mais o templo de Jerusalém, mas tem a consciência que Deus acompanha o seu povo, como acompanhou no deserto do Egito até a terra prometida. É Deus que de novo acompanha o seu povo para a Babilônia. Mas atende, Senhor, meu Deus, a oração e a súplica do teu servo, e ouve o clamor e a prece que ele faz hoje em tua presença. Então atende, Senhor, nesse lugar que nós sabemos que não pode te conter, mas aqui nós nos reunimos para rezar e pedimos que atenda a súplica, a prece do teu povo. Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: aqui estará meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, quando aqui orarem. Escuta-os do alto da tua morada no céu, escuta-os e perdoa. Então, a súplica dessa pessoa que se dirige ao Senhor, que suplica, que pede. E então, o texto é, de fato, esta oração consciente do soberano que está diante de Deus a interceder pelo seu povo, que sabe que Deus é o Deus que permanece fiel, mas que o povo tem a necessidade de ser escutado das suas preces, da sua súplica por seu Deus, e por isso precisa de ir nesse lugar aonde Deus prometeu que estaria, mesmo que esse lugar, o templo, é muito menor do que a glória de Deus que se manifesta também no templo, mas não somente. O salmo de hoje é o salmo belíssimo: quão amável, ó Senhor, é vossa casa. É o salmo 83. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. O salmo vai falar dessas saudades, dessa nostalgia que sente a pessoa de fé de estar na casa de Deus, de voltar na casa de Deus. Nessa casa, até o pardal, a andorinha, quer estar ali, quer habitar. E que é interessante, é muito comum nos templos estarem ali os passarinhos que fazem os seus ninhos, que estão ali presentes. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. Sabe que existe uma tendência em nós hoje de ter uma irreverência para com o lugar sagrado. Então nós temos fiéis que entram na igreja de chapéu, que entram com roupas indecentes, que entram com roupa de esporte, a roupa que não se apresentaria nos palácios de Brasília, mas que vai na igreja. Então, que esta perda do senso do sagrado, a secularização que vai invadindo o coração das pessoas que creem,
e que se nós não nos apercebemos a um momento, nós vamos descartando tudo como não tendo valor e vamos nos distanciando do nosso Deus. Então, ter o respeito por esse lugar sagrado, aquilo que Deus vai dizer para Moisés: tira as sandálias porque você está pisando em um local santo. Tantas vezes no confessionário com as pessoas eu tenho que dizer para aquelas que vão para a missa: mas escuta, você vai para a missa com esta roupa? Essa roupa não deveria estar sendo usada por você nem em outros locais, muito menos em ir para a missa. Então o respeito também pelo outro, o respeito pelo lugar sacro, isso nós devemos nos cuidar, porque senão a gente vai desvalorizando tudo isso e nós vamos perdendo a relação com o lugar sagrado. Inclinai meu coração às vossas advertências e dai-me a vossa lei como um presente valioso. Então que o inclinar-se que a pessoa de fé faz diante de Deus, mas que é uma resposta à grande inclinação que Deus faz diante de nós. Parece um absurdo, mas quem ama faz isso. Então, por isso, na aclamação ao Evangelho nós dizemos: inclinai meu coração às vossas advertências e dai-me a vossa lei como um presente valioso. A nossa conversão, o nosso inclinar-se é uma resposta a um Deus que sempre se inclina em nossa direção. Na parte do Evangelho de Marcos que nós estamos lendo, na seção do pão, nós vamos ter a narração dos conflitos dos opositores de Jesus com ele. Hoje aqui um primeiro, que vai descrever para nós um pouco dos fariseus e alguns mestres da lei. Então, que eles têm uma série de costumes. Então, por exemplo, de não comer com as mãos impuras, só comem depois de lavar bem as mãos, isso não por norma de higiene, mas por causa de uma pureza ritual. Vejam a diferença, não confundamos. Nós hoje somos acostumados a lavar as mãos por higiene, mas eles era porque as outras coisas eram impuras e tinham que se livrar desta impureza antes de comer. Ao voltar para casa, eles não comem sem tomar banho. A maneira certa que tinham para lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Então Marcos escreve, e que é o sinal de que quem o escuta, não, que é a comunidade de Roma, não conhece esses costumes, como nós também. Por isso ele descreve. Então eles vão perguntar para Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem um pão sem lavar as mãos? E a resposta de Jesus é muito forte: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus. Ora, Jesus continua e vai dizer assim: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Então, a atenção que nós devemos ter na revelação que assim nos ensina a igreja, a nossa religião é revelada. A fonte principal é a palavra de Deus. Depois é a tradição e o magistério. A tradição e o magistério não podem ir contra a palavra de Deus. O que Jesus está dizendo hoje aos fariseus e aos mestres da lei é isso: a vossa tradição vai contra a palavra de Deus. E ele cita, por exemplo, o dever de sustentar o pai e a mãe, o quarto mandamento. E que então os fariseus e mestres da lei pegavam isso: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, dizendo aos pais, isto é, consagrado a Deus. Então esse dinheiro não era dado para ajudar os pais, mas destinado a outra finalidade. E Jesus vai dizer: e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como essas. Atenção, caríssimos, não é um juízo contra os fariseus e mestres da lei que nos pede a liturgia de hoje, mas que nós devemos ser cuidados, estar atentos, porque nós podemos destruir o nosso caminho de fé, seja com a desvalorização do lugar sagrado, como eu dizia na primeira leitura, e com a desvalorização da própria palavra de Deus. E nós não nos apercebemos, então é preciso recalibrar sempre a nossa vida de fé para ver se é coerente com a palavra que nós escutamos. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.